Estamos ao vivo. Vamos aguardar uns minutinhos, né? Uns 2 minutos, não é isso, Soila? É. O que você vê aí? Você vê de mim um quadro lá atrás? Sim. E o ar-condicionado, é isso? Só isso, né? Não, o ar-condicionado também é, mas não dá para ver bem o ar, é mais o quadro. Tá. Assim tá bom? Tá ótimo. Então, estou pronto quando quiser. Você vê de mim um quadro lá atrás? Sim. Estou desativando aqui. Isso, né? Não, o ar-condicionado também é, mas não dá para ver bem o ar, é mais o quadro. Tá. Estou à disposição, pode começar quando quiser. O Gustavo vai jogar no YouTube e no Facebook, né? É. Ô, Gustavo, já tem alguém aí? Já temos aqui o Andor no Faz, falando que o Paulo Scavanese avisou ele, né? Senão ele perdia essa. Ah, muito bom. Seja bem-vindo. Nós vamos aguardar mais um pouquinho para começar. Pessoal, já temos 6 pessoas assistindo, então, se vocês quiserem dar sequência, fiquem à vontade. Nós vamos dar início, então, a mais uma Quinta Cultural, hoje com a presença do professor Dionísio da Silva,
que vai falar sobre um dos últimos livros dele, que é o Stefan Zweig Deve Morrer, né? Que vocês estão vendo aqui. Ele é professor aposentado da UFSCar e trabalha atualmente na Band, criou um programa junto com o Boechat, o Sem Papas na Língua, e tem 36 livros publicados. É também da Academia de Ciências de Lisboa e de várias outras academias no país, tá? É um grande leitor de literatura brasileira e hoje está aqui para falar, então, sobre esse livro. Nós vamos ouvi-lo e, se quisermos também, podemos fazer perguntas para o professor Dionísio. Professor Dionísio, é um prazer tê-lo aqui na UFSCar. Obrigado por ter aceito o nosso convite para participar dessa Quinta Cultural dentro da programação do mês de outubro. Eu passo a palavra ao senhor. Olha, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Soila, pelas palavras tão gentis, como sempre. Saúdo todos os que vão chegando a esta live. A live ficou um modo, assim, mais prático de a gente conversar com mais gente ao mesmo tempo. As pessoas podem ver depois também, não é? No YouTube, no Facebook. Eu queria dizer o seguinte, não vim aqui para chatear ninguém, quero agradecer o convite da UFSCar, a Associação de Docentes a que eu pertenço, há muitos anos, e sou professor federal, como disse a professora Sueli, que eu chamo de Soila, e muita gente chama de Soila no começo. Nós ambos somos pais da Manuela, com muito orgulho, mas hoje nós estamos aqui num trabalho profissional e, como tal, vamos exercê-lo, como tantas vezes fizemos nas universidades, onde juntos trabalhamos. Então, começo dizendo o seguinte. Bem, eu sempre quis ser escritor, vou dar assim um pano de fundo, depois a gente, para não ser chato, desce a pormenores que eu prometo são muito curiosos, e alguns deles vocês não conhecem mesmo, porque não há fonte para isso, não é? Alguns a gente conhece, leu em outros contextos, mas acaba esquecendo, porque são muitas coisas. Eu sempre quis ser escritor desde muito tempo, e essa minha realização, como de qualquer sonho, sempre demora muito, são muitas as dificuldades. Então, as pessoas vão lá na Wikipédia e digitam assim, Dionísio da Silva tem 36 livros publicados, está traduzido neste, naquele país, tem aqueles e esses prêmios, e eu fico assim desconcertado quando eu mesmo sou chamado a ver o que dizem ali de mim, porque todo mundo sabe os porres que você toma, mas não fica sabendo dos tombos que você leva. Para chegar ao Stefan Zweig, que é meu romance mais recente, de 2012, vem sendo constantemente reeditado, agora está também em Portugal, acompanhando o romance anterior. Foram muitos tropeços, né? Eu fui devolvido pelas primeiras 30 editoras às quais eu apresentei meu primeiro livro lá nos longínquos anos 70. O Stefan Zweig é um romance histórico. Ele foi muito difícil de escrever e deu muito trabalho, sobretudo, cortar, porque quando o leitor abre a primeira página, eu dizia isso hoje para o Adão Geraldo, na entrevista pela manhã à Rádio Universitária, uma entrevista com muito boas ponderações da parte dele. O leitor abre esse romance e já sabe o final. O Stefan Zweig vai morrer. E a sua mulher, Charlotte Altmann, também vão morrer no mesmo dia. Mas como eles vão morrer e como o escritor vai contar? Então,
tinha que contar o romance de um modo que as pessoas se interessassem. Então, quando entreguei os originais ao editor, eu disse: se alguém ler a primeira página, lerá o resto do livro. É isso que eu acho. Quando o Giovanni Ricciardi, o professor Giovanni Ricciardi, que mora em Roma, escolheu para traduzir o Lotte Zweig, porque o romance no Brasil, na primeira edição, em 2012, e em várias outras reimpressões, ele chamou-se Lotte e Zweig, porque eu queria dar voz, sobretudo, à mulher, que nas biografias do Stefan Zweig não aparece muito a Lotte. Em algumas, aliás, não aparece nada da Lotte, a não ser assim um papel de secretária, ou auxiliar, ou coadjuvante do Stefan Zweig. E, na verdade, ela não foi só isso. Então, eu queria dar voz a Lotte, e foi isso que, por isso, o romance teve esse primeiro título. O Giovanni Ricciardi achou que Stefan Zweig deve morire, era a tradução para o italiano, seria um título melhor, e ele fez assim. Vou resumir agora, para depois ir a outra pergunta, dizendo o seguinte: o Stefan Zweig foi um intelectual judeu austríaco que veio morar no Brasil nos anos 40, deslumbrado com a filosofia de vida que o brasileiro tinha. Ele estava perseguido praticamente em todo o mundo, porque ele era judeu e ele era um escritor muito conhecido. Ele era um inimigo do Reich alemão e era declarado inimigo. E todo mundo sabe o que é que os nazistas, que estavam no poder na Alemanha, liderados pelo pior deles, não é, que era Adolf Hitler, mas não foi o único, evidentemente, era apoiado, para começar, pela maioria do povo alemão, porque não nos esqueçamos de que Hitler foi eleito pelo povo alemão. Ele era muito perseguido pelos nazistas, e que os nazistas faziam com os inimigos era fazê-los sofrer muito e matá-los. Os meios mais cruéis possíveis. Não vou perder meu tempo aqui repetindo o que todos já sabem. É uma narrativa que está veiculada por todos os meios e que recebeu o nome hebraico para sintetizar a forma como o projeto nazista era executado. Eles queriam exterminar o povo alemão, não um inimigo judeu, todo o povo alemão. Então, a palavra é holocausto. É uma palavra vinda do hebraico. Bom, na verdade, o Zweig, então, fugia disso. Quando eles chegaram na Bahia, ele veio convidado a dar umas palestras, era um escritor famoso, o Stefan Zweig estava em cartaz há 20 anos no mundo, desde 1920 até 1940, 41, quando ele veio para o Brasil. Mas a primeira vez foi em 1940, e a Lotte, a Charlotte Altmann, sua esposa, chegou na Bahia, viu lá uma família vivendo numa casa, calculou quanto custava aquela casa, chegou à conclusão que eram $6, e escreveu para parentes seus na Europa, dizendo: olha, eu encontrei aqui uma família na Bahia, a casa deles custa $6 para fazer, é baratinha, e eles saem fora de casa e eles colhem frutas, arrancam mandioca do chão, batata, legumes, verduras, criam porquinho, galinhas, e eles vivem muito bem. Então, não é com essa filosofia de vida europeia, de acumulação e tal, que a gente é feliz. A gente é feliz com pouca coisa, ela falou. O Stefan Zweig, muito apaixonado pela Charlotte Altmann, que era sua segunda esposa, a primeira era a Frida, com quem ele tivera filhos, com a Lotte ele não teve nenhum. Ele concordou com ela e veio morar no Brasil. Mas veio morar no Rio de Janeiro, daí a Charlotte sofria de asma, então eles foram morar
em Petrópolis, uma cidade serrana aqui pertinho do Rio, que hoje tem 300 mil habitantes. Na época era praticamente, apesar de ser uma cidade imperial, construída pela família que estava no poder no Brasil até 1889, né, quando proclamaram a República, a Casa de Bragança fez lá uma cidade imperial. Aliás, lá estão os corpos de vários desses familiares da família da Casa Real ainda. Eles foram morar em Petrópolis para ela ter um tratamento. Os ares, a fama era que os ares de Petrópolis lhe faziam bem. O meu romance começa nesse contexto, durante a Segunda Guerra, e o Brasil estava tendendo a apoiar a Alemanha. Não nos esqueçamos que o Brasil é tão difícil de entender, mas não é de hoje não, viu? Naquela época já era muito difícil de entender, porque nós namorávamos a aliança com a Alemanha e com o Japão, nós como nação, e o povo não queria isso. Mas o ministro da guerra era francamente pró-nazista, não é? Então, quando nós tínhamos um chefe de polícia, que era praticamente quinta coluna, né, que era o Filinto Miller, nós tínhamos perseguições aos judeus aqui no Brasil. Então, era difícil. Às vezes, o Stefan Zweig estava fazendo uma palestra em Petrópolis e levantavam lá pessoas para xingá-lo, mesmo em Petrópolis, uma cidade pequena. Então, na noite, naquele fim de semana, logo depois do Carnaval de 1942, em fevereiro, no sábado, eles fizeram compras, que é dia 21 de fevereiro de 1942, foram vistos passeando na sexta-feira. O Carnaval começou naquela sexta-feira, dia 14 de fevereiro, né? Depois se estendeu, como sempre, né? Não termina nunca na quarta-feira de cinzas. Logo depois daquela quarta-feira de cinzas, houve, então, quinta, sexta, sábado, e no domingo, segundo os biógrafos, no domingo, dia 22 de fevereiro de 1942, o casal se suicidou. As fotos mostram o Stefan Zweig vestido de terno e gravata, tirou só o paletó, deitado na cama de camisa e gravata, de sapatos, morto, e ao lado dele a Charlotte Altmann, morta também, de camisola de dormir. Isto foi na noite do dia 22 de fevereiro. Por que eles depreenderam isto, os estudiosos? Porque no dia 23 de fevereiro, segunda-feira, a empregada chegou para trabalhar e não conseguia, ninguém atendia a porta e tal, ela entrou, ela deu um jeito de entrar na casa, ninguém abria, ela chamou o marido foi lá, olhou, conseguiram entrar na casa e chamaram a polícia, porque os dois estavam mortos. Começa aí uma sucessão de coisas contraditórias, uma hora tem um registro, outra hora tem outro, tem fotos em que a Charlotte Altmann está com pulseirinha, com um relógio, nas outras fotos já não tem mais essa pulseirinha, esse relógio. O Getúlio Vargas está passando alguns dias em Petrópolis, como era costume, porque era residência de verão, o Palácio do Rio Negro, fica sabendo, tudo isso eu conto de outra maneira, mas o fundo é este, no romance. Procuram Getúlio Vargas e dizem que morreu Stefan Zweig. Na verdade, não é um Zé Ninguém, não é o morto é ilustre, é ilustríssimo, é conhecido no mundo inteiro, aquela morte é manchete em seguida no mundo inteiro, e quase não se fala de Charlotte, se fala do Stefan Zweig. O Rabino vai conversar com Getúlio Vargas, pede para enterrar o Stefan Zweig e a Charlotte no Rio,
O Getúlio Vargas diz que não, que eles têm que ser enterrados ali, que eles viviam ali. O Getúlio Vargas proíbe a autópsia, depois concorda, mas quem faz é um clínico geral, mas ele não faz autópsia, ele vai lá e diz do que morreram, diz que tomaram uma droga chamada adalina. Mais tarde eu conversei com um legista, eu vou contando assim aos pulos, não é? Senão não dá para contar, é muito pouco tempo, e também não interessa fazer uma narração cronológica. O livro vai levar em conta essas coisas. Eu conversei com um legista, ele disse, professor Dionísio, a adalina não mata nenhum rato, quanto mais uma pessoa adulta e quanto mais duas. E daí passam a ver o seguinte, é um país que não declarou guerra à Alemanha, vejamos, é 22 de fevereiro de 1942. O Brasil só vai declarar guerra em agosto de 1942, quando ele, pressionado pelos Estados Unidos, escolhe um lado. Getúlio dizia-se neutro. Não era neutro coisa nenhuma. O regime, na verdade, tinha muitos negócios com a Alemanha, como até hoje, eu digo hoje mesmo. O meu querido Ricardo Boixá, com quem eu fundei esse programa que está no ar aí na Band News há 9 anos, né? Agora em rede nacional, era durante 8 anos, foi aqui só na Band News do Rio. Boixá sempre me dizia, Dionísio, aqueles seus conterrâneos lá, hein? Tinha abastecimento de submarino alemão nas costas de Santa Catarina? Tinha mesmo. Aqui no Rio, no fundo da Baía da Guanabara, tem submarinos nazistas pelos quais ninguém se interessou, foram afundados e ficaram ali. A tripulação do submarino foi salva naquela mesma noite. Oficiais brasileiros, mais especificamente cariocas, foram para as boates com os tripulantes nazistas recuperados do tal bombardeio submarino, que botou a cara para fora na Baía da Guanabara e foi afundado por aviões brasileiros e norte-americanos. Quer dizer, nós temos uma realidade completamente contraditória, controversa, e é um pano muito bom para o romance. Como a Doris Peçanha chegou aí, está me saudando com toda a gentileza, retribuo nossa querida Doris Peçanha, professora Doris Peçanha, para dizer também o seguinte, olha, quem viveu como nós no Brasil meridional sabe que o neonazismo é uma ferida que ela é cicatrizada artificialmente. Não só suas práticas de vez em quando emergem, como aquele submarino ali na Baía da Guanabara, como às vezes há pessoas que defendem explicitamente uma solução nazi-fascista para o Brasil, porque acham que a democracia não resolve os problemas. Então, são discussões muito pertinentes, eu acho, e o meu romance é um pretexto e uma oportunidade para essas discussões para além da literatura. Eu concluo essa primeira intervenção aqui dizendo o seguinte, eu não vejo muito colocar em realce isso, porque ultimamente parece assim que ser doutor, verdadeiro professor doutor, virou um problema, né? Porque os professores doutores que estão se apresentando aí como professores doutores, ao contrário de nós que enfrentamos, dos professores doutores, que enfrentaram a dura lida de fazer um doutorado, que só quem fez sabe o que é, quase um rito de iniciação, uma defesa de tese de doutoramento que pode ser questionada por 5 mais qualificados do que o examinando, esses hoje são confundidos com aqueles que que dizem que fizeram um doutorado num curto espaço de tempo e se propõem como altas autoridades, inclusive para ministro da Educação, como foi o caso recentemente. Então, eu queria dizer o seguinte, o Stefan Zweig era doutor em filosofia,
E ele era doutor em filosofia no Hippolyte Taine, que é um filósofo do século XIX, que defendia que havia 3 fatores decisivos na vida de uma pessoa: o meio em que essa pessoa vivia, a raça que ela pertencia. Era um tempo em que a raça estava na ordem do dia, se defendia abertamente a supremacia, por exemplo, da raça ariana, mas se defendia também a raça branca sobre a raça negra, sobre a raça amarela, se dividia ainda a humanidade em raças, né, que hoje é uma coisa démodé. Então, ele dizia que tinha o meio como atuante determinante para a pessoa, a raça e o momento histórico. Não nos esqueçamos que nós estamos, quando morrem Stefan Zweig e Charlotte Altmann, nós estamos a meio século da abolição da escravatura. Então, não vamos fazer a leitura do Brasil de 42 como fez o Medeiros e Albuquerque, que, para fazer o hino da República, fez um verso assim: isso em 1889, hein? Era um país escravagista até o ano passado, em 1888, e ele faz um verso lá dizendo o seguinte: nem se pode dizer que outrora houve escravos em tão grande nação. Outrora era o ano passado. Quer dizer, é uma pretensão de querer anular a história. Agora, concluo de vez, Soila, essa primeira intervenção para dizer o seguinte: esta tentativa de apagar a história das nações, ela não é assim uma prática exclusiva de quem quer apagar a história das nações. No dia a dia, no cotidiano, é muito frequente que pessoas queiram apagar as outras, não apenas eliminar, não no sentido de eliminar fisicamente, de matar, de executar, como fizeram com Stefan Zweig e a Charlotte Altmann, mas fazer o apagamento do passado da pessoa. E o nosso passado talvez seja o nosso único patrimônio que não pode ser saqueado. Quer dizer, se você tem um passado, todos nós temos um passado, e esse passado é insaqueável. A qualquer momento, alguém pode ir lá no seu passado e ver o que você fez, mas não pode apagar o seu passado, dizer que não existiu aquilo que você comprova que existiu. Então, se apagou, se procurou, né? E durante algum tempo deu certo, procurou-se apagar que o Brasil tenha sido um país que fez a sua riqueza em cima da mão de obra escrava, assim como se tentou apagar o papel da mão de obra feminina, tipo assim, aparecia o homem fez isso, o homem fez aquilo, e não aparecia a mulher que lhe deu amor, que lhe criou os filhos, que estava ali com ele. Então, era uma tentativa, essa tentativa de apagar nações não é exclusiva de apagamento de nações. Se apagam também as pessoas. E, durante algum tempo, às vezes, conseguem. O poder epocal consegue. Nessa época, estava conseguindo não só apagar, como também estava tentando, digamos assim, destruir reputações, porque no Brasil é muito frequente isso, né? Se tenta destruir a reputação. Olha, chegou aqui o Amarílio Ferreira Júnior, meu querido colega da Estácio, estão chegando amigos tão interessantes, o Adão Geraldo, que me entrevistou pela manhã, ele me entrevistou também em 2013, o Adão Geraldo Melo, não esqueci, quando, com muito orgulho, recebi o título de cidadão honorário de São Carlos. Não estou dizendo que isto é vaidade, mas é um orgulho, né? Você morar 22 anos numa cidade, você leva desta cidade muitas coisas e deixa um pouco de si mesmo.
O Antônio Faz, bem-vindo, Antônio Faz, escritor de talento, está perguntando, há alguma evidência que Zweig foi assassinado ou foi tudo bem encoberto? Olha, Antônio, muita coisa do tempo dos nazistas, dos tempos da Segunda Guerra Mundial, inclusive do lado da resistência contra os nazistas, não está devidamente estudado e muito menos ainda divulgado. Eu concluí a última página do meu romance, todos os que escrevem sabem que a coisa mais difícil de escrever é pôr o ponto final. Primeiro, o grande momento de dificuldade é como eu começo. Então, vejamos, eu pego o Stefan Zweig e está aqui, ó, como é que eu comecei? Capítulo 1, quando o caos triunfa. Eu abro, vocês abrem o romance, está escrito lá, quando o caos triunfa. Daí tem uma epígrafe que diz assim, além disso, o que a tudo, enfim, me obriga é não poder mentir no que disser. Porque de feitos tais, por mais que diga, mais me há de ficar ainda por dizer. Essa epígrafe e todas as outras são do Camões, porque o Stefan Zweig gostava muito de ler o Camões, inclusive ele traduziu para o alemão a parte da estrofe dos Lusíadas que diz onde vai se acolher um bicho da terra tão pequeno, que o Camões faz uma alusão, uma metáfora muito interessante sobre a fragilidade da condição humana. Ele traduziu para o alemão, estava em frente à escrivaninha dele, num quadro, esta parte. Daí eu vou começar o romance. Olha, eu vou ler só as primeiras 3 linhas do modo como eu começo o romance, cujo primeiro capítulo se chama Quando o Caos Triunfa. A ordem fracassou. Nem todos sabem, mas fracassou. Não apenas aqui, fracassou no mundo inteiro. Eu sou um dos poucos que sabem desta verdade fatal. Eis meu desespero. Aliás, vou ler mais 2. É preferível a injustiça à desordem, como dizia Goethe, em momentos de grande lucidez, nele tão frequentes e em mim tão raros. Todo mundo sabe que eu gosto muito do escritor alemão Wolfgang Goethe, e que eu escrevi um romance sobre ele, com ele de patrono do meu romance, que é Goethe e Barrabás. Inclusive, tem uma cena do Goethe e Barrabás em que o cara afoga um reitor no lago de uma universidade, não digo que é a UFSCar, mas me inspirou muito aquele lago lá, quando passeava, me inspirou para momentos muito felizes, para algumas coisas muito tristes, porque a vida é composta dessas coisas, de alegrias e tristezas. O Amarílio me pergunta também, um filme sobre o fascismo no Brasil, Aleluia Gretchen. Pois é, eu tenho um passado como um roteirista de cinema, são tantas coisas para mexer no passado da gente, né, Amarílio Ferreira? Mas eu queria ser roteirista de cinema, fui, trabalhei no Aleluia Gretchen como roteirista. O meu nome não consta nos créditos, por razões que oportunamente podemos explicar. Eu estava perseguido pela ditadura militar, com conto proibido, e o Silvio Bach, o cineasta, financiava o filme pela Embrafilme. Mas depois eu fiz o República Guarani, 3 anos, 4 anos depois, o meu nome já pôde constar. Enfim, realmente o Aleluia Gretchen tratou do nazismo no Brasil meridional, por isso que eu pesquisei, e o República Guarani eu fiz sobre este passado que eu reputo glorioso, o passado da educação dos índios Guarani pelos jesuítas no período que vai do século XVII à segunda metade do século XVIII, quando eles são expulsos do Brasil, do território das missões, os jesuítas são expulsos, os índios também são, naquelas novas divisas que eram sempre móveis, né? Resultado das lutas entre Portugal e Espanha. Inclusive, nós moramos em Ijuí, ali na boca dos povos missioneiros, são 40 e poucos povos, mas no Brasil são 7, ali nos territórios pertencentes ao Rio Grande do Sul. Estou vendo aqui que chegou a Regina Milani,
muito bem-vinda. Eu quero dizer a vocês o seguinte, olha, quem lê no Brasil? Quem lê no Brasil continua sendo ainda uma minoria. E dessa minoria, quem lê romance? Uma minoria, uma fração menor ainda. E desse que lê romance, quem lê Dionísio da Silva? Eu pertenço àquele grupo que poucos leem, mas eu não faço McDonald's, eu não faço comida para vender na esquina, não estou interessado em fazê-la. Eu tenho alguns livros que vendem 15, 16, 10 edições, e não é isso que me deixa feliz, eu digo de coração. Eu tenho um livro que vende pouquíssimo, é o Teresa d'Ávila, acabou de ser relançado. Ele tem apenas 3 edições, é este aqui. Os meus livros estão agora saindo pela Almedina, pela editora Almedina, está em Portugal, no Brasil, nas nações africanas. Eu quero o público leitor lusófono, não apenas no Brasil, isso é muito importante, por isso assinei esse contrato com a Almedina, onde já está também em Portugal o Stefan Zweig Deve Morrer. Olha, por que você escreve? Bem-vindo, Dr. Paulo Escanavês, meu querido amigo, de prosas muito incandescentes à beira de pratos e copos. Sempre muito interessante ouvir o Dr. Paulo, um homem de grande sabedoria. E partilho aqui com todos vocês essa coisa que marca o ser humano, não é? São as nossas transcendências. Você não é um pé de couve, você não é um repolho, você não é sequer uma flor, você é uma pessoa que não é nem um bezerro, não é? Você não é um cachorro, um ser humano é diferente de tudo, do cachorro, do bezerro. Você já encontrou um bezerro abandonado? Perguntava o Darcy Ribeiro. Eles não abandonam bezerros, eles abandonam crianças, mas bezerro eles não abandonam. Então, aqui está a Cissa Moroso. A Cissa Moroso, que é de Siderópolis, minha terra natal. Temos que escrever em parceria, Cissa, um livro sobre Siderópolis, onde os avós da minha mãe chegaram no final do século XIX. Eu sou da Boite, da parte da mãe, também uma parte oculta que não está no meu sobrenome, não é? E foram tentar a vida lá. Então, o que eu quero dizer? Que nós temos nossas inevitáveis transcendências. O importante não é você vender dezenas de edições. O importante é que você tem um dom. Se você tem esse dom, o meu é de escrever, é de ensinar. Aos 72 anos, eu não tenho essa vaidade de dizer, olha, eu sou um bom escritor. Não, você não é o juiz sobre você mesmo. Quem é o juiz sobre você é o leitor. Ele dirá se você soube escrever, porque é para ele, para o leitor que você escreveu. E tem essa noção do repertório, né? Você pode estar escrevendo sobre coisas que o leitor... você não consegue tocar o leitor, ou não é aquilo... por exemplo, eu vi outro dia no vídeo, recebi um vídeo que teve enorme circulação aí, do Paulo Coelho, de livros do Paulo Coelho sendo queimados numa lareira por um casal gaúcho. Aquele casal gaúcho eu acho que é gaúcho, catarinense, era do Sul. Olha, abaixo de São Paulo é outro povo, né? São meio parecidos. Não pode dizer isso para um gaúcho, mas que os gaúchos se consideram, e tem muitos motivos para isso, diferenciados, né? Eles conhecem bem a sua história. Mas é o seguinte, no Brasil meridional, né, eles estavam queimando numa lareira livros do Paulo Coelho. Ela disse assim, é o 11º que eu estou queimando. Eu notei ali coisas que não destacaram. Eu disse para vocês, na entrevista na Rádio Universitária, hoje pela manhã, ao nosso querido Adão, aqui presente, Adão Geraldo, e vou repetir. Eu ia dizer coisas
que eu não digo em outros lugares, vou dizer aqui e vou dizê-las. A primeira delas é a seguinte: eu li uma nota da Academia Brasileira de Letras se posicionando contra aquela queima de livros do Paulo Coelho numa lareira. Sim, devemos condenar a queima de livros. Estou, nesta parte, a favor deste protesto. Não se deve queimar livro algum. Mas a Academia Brasileira de Letras elege cada um, né? Ninguém obriga a eleger aqueles caras. E ela já elegeu um censor terrível, que nos prejudicou aqui, pessoalmente, a alguns de nós, e prejudicou o país inteiro, que foi o general Aurélio de Lira Tavares, foi eleito para fazer parte deles como acadêmico. Então, você não pode julgar os acadêmicos de hoje com o olhar de ontem, mas a academia, como instituição, ficou muito omissa na questão da censura, a Academia Brasileira de Letras, e ficou omissa muitas vezes, elegeu Getúlio Vargas, elegeu Aurélio de Lira Tavares, então elegeu ditadores, elegeu censores, e agora está contra que se queime os livros do Paulo Coelho. E reitero, também sou contra que se queimem livros, mas eu sou um PhD, eu sou um professor doutor com muito orgulho, eu pesquisei a censura e publiquei o livro nos bastidores da censura. Tem que olhar o caso todo. O que irritou aquele casal? Primeiro temos que ver o seguinte, aquele casal comprou 11 livros do Paulo Coelho, numa casa não vi biblioteca nenhuma, ele comprou só o Paulo Coelho, porque se ele só lê o Paulo Coelho, aquele casal, ele não entende realmente o que é literatura. E o Paulo Coelho, eu sei que é herético, polêmico, que eu vou dizer, mas é verdade, está documentado, e aquele casal queimou aqueles livros porque dias antes o Paulo Coelho, com a influência que tem, que é inegável, postou no Twitter um convite a um boicote aos produtos brasileiros, que os países não comprassem os produtos brasileiros. Quer dizer, o casal está vivendo lá, faz parte dessas terríveis dificuldades com 8 meses de pandemia, as dificuldades de comércio, de tudo, né? A vida ficou realmente completamente diferente do que era antes, e daí ele vê que aquele escritor de quem eles compraram, esse casal vê, o homem e a mulher, que aquele escritor de quem eles compraram 11 livros está boicotando aquilo que eles produzem na venda no exterior. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, eles tiveram essa reação, que eu reitero, reprovável, mas censura é para ser entendida, não só para ser condenada. A gente, como faz um juiz, aqui aproveitando o doutor Paulo presente, não é? O juiz diz o direito, quer dizer, ele tem que aplicar aquilo que as leis determinam, às vezes, inclusive, pode ocorrer que não seja assim que ele pensa. As leis pensam assim. Hoje de manhã, Soila, para completar aqui, o Antônio Faz está dizendo que gosta de ler meus livros como e-book. É verdade, os meus livros, alguns deles estão à venda como formato eletrônico no Kindle. Eu também leio no Kindle muitos livros. Aliás, você viaja com o Kindle, né, Faz? Leva 3 mil livros, 300 mil livros, leva uma biblioteca inteira. Um dos meus problemas para viajar era encher uma mala de livros. Agora você leva o Kindle, leva um notebook. Então, eu queria dizer, Soila, que quando a gente está... me perdi agora, o que eu estava falando mesmo? Ah, sim, que você pode... Nós falávamos de manhã, né? Eu só estava testando aí. Eu tenho essa memória que você sabe que é patológica, não me esqueço de nada. De manhã eu estava na Rádio Band News com os meus amigos, o Carlos Andreasa, o Rodolfo Schneider, que são meus colegas de bancada, o Cristiano Pinho, e nós comentávamos isso. Eu dava a origem das palavras vereador e prefeito, e dava o exemplo da frase final, que é o que é um homem de boa fé. Um juiz que é um homem de boa fé,
como procuravam ser os juízes romanos da antiga Roma, né, doutor Paulo? Não aquele larápio, né? O Lúcius Antônios Rufus Appius, que deu origem à palavra larápio, porque ele vendia as sentenças, o larápio. Ele tentava julgar com boa fé. Inclusive, havia uma deusa pagã, hein? Antes do cristianismo. Havia uma deusa bona fides, não é? Que ela presidia as coisas de boa fé. Então, o juiz ia, digamos o seguinte, na Roma Antiga, chegam uma questão para julgar uma vítima no cartão de crédito e o seu banco executor, com juros de 15% ao mês. O que faz um magistrado romano? Diz o contrato, diz isso, mas você está fazendo uma execução de má-fé, porque ninguém pode pagar 15% ao mês. Então, ele julgava a favor do réu. Havia uma preocupação do juiz, do judicere, de dizer a justiça na boa fé. O que o juiz hoje às vezes obrigado a fazer? Aplicar a lei que é contra as suas convicções, porque os deputados que o povo elegeu, não é, votaram essas leis que estão em vigor. Então, passam a valer contratos terrivelmente nocivos ao cidadão. Houve uma tentativa, aí a Soila haverá de se lembrar disso. O doutor Elício gostava muito de estudar isso, que era a justiça alternativa, não é? Houve no Rio Grande do Sul um caso assim. Eu não vou devagar, não, eu quero só dizer como a gente tem que olhar, assim, chutando as coisas nos devidos contextos históricos para poder entender o caso Stefan Zweig. Que leis estavam em vigor no Brasil naquele período, que leis não foram cumpridas, porque alguém me perguntou aí no começo se eles foram assassinados. Cheguei à conclusão que os dois foram assassinados, sim, devido aos terríveis descumprimentos de lei, ao descumprimento dos procedimentos, que não trataram de dois supostos homicídios, de dois supostos suicídios, como dois homicídios, como eu acho que foram. Eu acho que um comando nazista vindo da Argentina, que tinha uma organização chamada Taquara, por causa do tipo de armas que usavam, entrou em Petrópolis com a missão de levar inicialmente o Stefan Zweig para ser, como eles diziam, julgado ou justiçado na Alemanha, e acharam melhor executá-lo por ali, porque e acabaram executando a mulher também. Ninguém diz, por exemplo, todo mundo, os que defendem o suicídio, diz, mas o Stefan Zweig deixou uma carta. Tá, deixou mesmo, ele pode ter sido obrigado a assiná-la, não é? Eu também fui interrogado nos anos 70, quando escrevi meu primeiro conto, e posso me lembrar bem o que eu tive que dizer. Não é assim que você contraria suas convicções, você quer viver, compreendeu? E a Toti Zuckerman está perguntando onde podemos encontrar seus livros para comprar. Na Amazon, na almedina.com.br, em qualquer lugar. Olha a Cissa Moroso respondendo aí. Lá na Almedina, inclusive, é mais barato, né, Cissa? Bom, eu vou agora me submeter à pergunta, Soila, porque eu já falei demais. Está aberto para outras perguntas, comentários, etc. Então, enquanto vocês vão pensando uma pergunta, se é que vocês queiram fazê-la, eu digo que os dois momentos desses livros de uma narração são a abertura e o fechamento, não é? Então, eu comecei o romance daquele modo e termino assim, Faltou amor a Stefan, faltou amor a Lotte, mas não apenas àqueles dois. Faltou amor ao mundo inteiro naquele século de 2 guerras mundiais. E sobrou ódio, muito ódio, tanto ódio que jamais, em tempo algum, se odiou tanto. E daquele ódio nasceram muitos outros que ainda hoje procriam sem cessar.
Enquanto isso, tempus fugit. E ao fugir, encobre muitas coisas, iluminadas depois por clarões, mas por instantes apenas, sem que todos possam ver o que mostra a súbita claridade. A Dora está dizendo que Stefan Zweig, no início de uma de suas obras, falou de seu estranhamento no mundo, do seu sotaque único, que o tornava um estranho em todo lugar. Isso ressoa no seu romance? Ou você lembra de que obra estou falando? Olha, ele, na verdade, disse isso outras vezes também, mas ele disse nas 24 horas na vida de uma mulher, né? Doris. Porque é um dos seus romances mais marcantes. Tem também uma partida, um romance fantástico em que ele joga xadrez com a morte. É muito interessante para quem acha que tem alguma dúvida, que eu não quero obrigar ninguém a acreditar no que eu digo, não é? Para quem tem alguma dúvida se o Zweig se suicidou ou não, leia esse romance. E a Totti Zuckerman me pergunta por que o interesse específico em Stefan Zweig. Totti, acontece o seguinte, eu gosto muito de fazer romance histórico, não é? Eu me interessei muito pelos jesuítas pelo seguinte, e fiz A Cidade dos Padres, para poder dizer por que eu fiz sobre Stefan Zweig. Nós sabemos que nos 3 primeiros séculos, só os jesuítas educaram o Brasil. É só a igreja, na verdade, não só os jesuítas. Os franciscanos também, outras ordens religiosas. Mas durante 3 séculos, só a igreja educou o Brasil. Então foram 300 anos de solidão. O poder público, mais ninguém, nenhuma outra instituição se interessou pela educação dos brasileiros. Sequer as famílias se interessavam pela educação. Então, quando eu ouço assim falar em Estado leigo, eu tendo uma formação, como todo mundo sabe, eclesiástica, eu fico pensando, Estado leigo? Mas se a gente tivesse mais leigo do que isso, não é? Você tira a igreja do Brasil, você tira as ordens religiosas, você simplesmente não entende o Brasil. Você tira a contribuição protestante das escolas protestantes, evangélicas, adventistas, você não entende o Brasil. Você tira a contribuição hebraica, não do Brasil, do mundo, não é? Nós temos aí... Qual é o best-seller número 1 do mundo? A Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é a história do povo do livro, o povo judeu. Foi este povo a que pertencia Stefan Zweig, que foi duramente perseguido e que contra eles tinha um projeto de exterminar, contra os judeus, tinha um projeto de exterminá-los. Cleide Martins... Meus livros e nos Estados Unidos, onde encontro suas obras, Dionísio. Olha, Cleide, eu não tenho livros traduzidos nos Estados Unidos. Eu tenho livro em espanhol, em italiano, tenho narrativas em sueco, em alemão, tenho em Cuba, em espanhol, não tenho no inglês. Eu, inclusive, não que eu lamente tanto, mas eu lamento, porque o inglês é o latim do Império, mas eu não os tenho. Eu sou uma pessoa esquisita, quero dizer para vocês, viu? Eu sou bisneto de italianos, né? Meus ancestrais são italianos, ancestrais mais remotos são portugueses da parte do meu pai. Eu não estou interessado em passaporte italiano, muito pelo contrário. Eu nunca vou querer, não corro atrás e não vou querer. Eu sou brasileiro, escritor e professor brasileiro. Eu sou muito orgulhoso desse mundo que o português criou, desse Brasil que é o nosso, e eu levo uma vida, levei até agora, sempre com o projeto seguinte, meus netos, se não meus filhos, né, a minha filha, a Manuela, não pegou esse Brasil que eu esperava, nem eu peguei esse Brasil que chegou, eu não esperava por ele, acho que a Sônia também nunca esperou esse país, eu desejo que o meu neto faça parte de um país em que outras pessoas, inclusive os italianos, outras nacionalidades,
estejam loucos para um passaporte brasileiro, porque nós estamos fazendo do Brasil um grande país. Eu tenho essa convicção, luto por ela, por esse projeto na medida das minhas forças, e acho que o projeto não é você sair correndo atrás de um outro passaporte, essa mania que o Brasil tem, de certas camadas brasileiras, né, de não conhecerem o Brasil, não conhecerem o passado jesuíta no Brasil, não conhecerem sequer a Bahia, e agora estarem muito irritados com a pandemia porque não conseguem ir na Disney, como sempre iam, né? Agora não conseguem ir à Disney. O doutor Paulo Escanavês, que nos dá o prestígio da sua presença aqui, está dizendo: o contexto evidencia assassinato sob encomenda, incluindo os rastros de suicídio, simulação em voga diante do significado universal do escritor. Como seria interessante se esse livro chegasse a Spielberg? Doutor Paulo, o senhor levanta uma questão aí que já me causou assim muita preocupação, não é? Com os rumos que as coisas tomam no seu entendimento. Como o Brasil ignora, assim, coisas fundamentais e como este povo é fácil de ser enganado. Eu falo para vocês, atenção, ouvintes, eu falo do Rio de Janeiro, os 4 governadores anteriores estão na cadeia, compreendeu? Eu moro nessa cidade, neste país, neste estado. Como o povo é enganado, não é? Eu estive em Agrolândia, passei lá num cemitério de Agrolândia, foi uma noite depois de jantar com Jaime Lerner em Curitiba. Eu vou muito a Curitiba por razões óbvias, e há muito tempo, desde os meus 20 anos, eu morei em Curitiba, inclusive, um ano. Eu passo muitas temporadas, sempre passei muitas temporadas em Curitiba, depois dos 20 anos até hoje. Então, eu estava jantando com o Jaime Lerner, falei: Lerner, eu vi na televisão um negócio esquisito. O fundador da Newsweek está enterrado em Agrolândia. Daí o Lerner, Jaime Lerner, que sempre foi um sonhador, como todo mundo sabe, né, transformou uma provinciana cidade, como Curitiba sempre foi, numa metrópole de fama mundial, de modelo para várias cidades do mundo. O Lerner disse: Dionísio, só tem um jeito de você saber a verdade. Não acredite no que estão dizendo. Você está de carro? Senão eu te empresto o meu. Falei: não, eu estou. Então, você vai lá em Agrolândia, veja esse cemitério, porque vale a pena. Eu fui lá e vi o fundador da Newsweek está enterrado em Agrolândia. Se vocês quiserem saber, vocês vão no Google, digitem Dionísio mais Newsweek mais Agrolândia, que vai aparecer isso aí. Por que o fundador da revista Newsweek, que vendia 10 milhões de exemplares por semana, chegava a quase 200 países, está enterrado em Agrolândia, uma cidade que hoje tem 15 mil habitantes no interior de Santa Catarina. Então, o que eu acho que vai acontecer com o Stefan Zweig? O Brasil não sabe nem ainda que o fundador de uma das maiores revistas do mundo morou no Brasil, morreu em Santa Catarina, está enterrado numa pequena cidade. Quando é que ele vai saber da verdade sobre Stefan Zweig? Antônio Faz, seria bom se chegasse a Quentin Tarantino. Sim, eu acho assim, que o escritor não escreve. O doutor Paulo disse que ele devia chegar ao Spielberg. Eu acho que o escritor raramente escreve para os seus contemporâneos. Ele, em geral, escreve para a posteridade. A alma não tem idade. Você não diz: olha, esta alma nasceu no dia tal e morreu no dia tal. A alma é imortal. Eu vou ali na estante agora, pego um livro do Homero, pego um livro do Aristóteles, e eles viveram alguns séculos antes de Cristo. Então, são pessoas que têm mais de 2.000 anos, não é? Nós temos práticas que são do Egito. O fato de nós acreditarmos em um só Deus
começa lá no Egito, não é nem com os hebreus, nem com outros, não é? Veja, eu não sei quando é que vão saber do Stefan Zweig. Na Itália já sabem, por uma circunstância que um professor italiano que estuda a literatura brasileira descobriu 2 romances meus que ele gostou, que é o Avante Soldados para Trás, que se passa na Guerra do Paraguai, e o Stefan Zweig Deve Morrer, e levou à Itália. E saiu lá. Saiu em Portugal também. Saiu em Cuba, porque ganhou um prêmio internacional num júri presidido pelo José Saramago. Um dia vão descobrir que o Stefan Zweig vai dar um filme. A Maria Paula, a atriz Maria Paula, do Cacete Planeta, de saudosa memória esse programa, né? A Maria Paula, que é minha amiga, fizemos a orelha de um escritor catarinense juntos outro dia, 2, 3 anos atrás, e a Maria Paula falou: Dionísio, vamos filmar o Stefan Zweig, eu vou arrumar um produtor, eu quero fazer a lote. Muita gente vem me dizendo isso ao longo desses anos, que ele dá um bom filme. Ainda não chegou a hora. Já o Teresa Dávila não estava publicado ainda, a Soila haverá de se lembrar, e foi para o teatro. Ficou em cartaz aí em várias cidades, com apresentações especiais. A Ângela Sassini fez a Teresa Dávila, o Cacá Amaral fez o João da Cruz, o Petrônio Gontijo fez o Inquisidor, e isso era 1993, o romance só foi publicado em 1997. Então, cada livro tem uma história. Não sei qual será a do Stefan Zweig Deve Morrer. Por enquanto, o Stefan Zweig Deve Morrer tem o seguinte: ele está sendo sucessivamente reeditado, agora chegou a Portugal, chegou às nações africanas, onde se lê muito pouco, chegou à Itália, não sei em que país ele vai chegar, não digo isso assim com melancolia, nada, eu quero que, sobretudo, os brasileiros leiam os meus livros. Eu sou um escritor brasileiro, como disse a vocês, reitero, não estou interessado em passaportes estrangeiros, né? Vou usar sempre o passaporte brasileiro, por piores que sejam as autoridades. Este é o nosso país. Mesmo porque ótimas, médias ou ruins, as autoridades são passageiras, como tudo nesta vida é passageiro. Boa notícia, isso é muito bom falar isso. Ô, Dionísio, eu tenho uma pergunta para fazer, eu queria saber, essa história, num certo sentido, ela é uma história de ódio, né? E hoje o ódio, a violência, parece que eles não estão superados, né? Eles reaparecem de diferentes modos, né? O conservadorismo, o ódio, as pessoas quererem apagar as outras, o trabalho dos outros e tal. E você acha que isso na sociedade se deve a quê, hein? Olha, o ódio no Brasil é plantado e cultivado desde o descobrimento. Os portugueses chegaram aqui, foram recebidos de braços abertos. O Pero Vaz de Caminha, que fez a nossa certidão de nascimento, nós somos o único país do mundo que tem certidão de nascimento. Foi escrita longa pela carta do Pero Vaz de Caminha, está ali descrito. Ele se ocupava de tanta coisa que ele até disse que as Índias não tinham pelos públicos. Quer dizer, ele realmente observou tudo. Observou as praias, a vegetação. Eu estou lembrando isso, dos detalhes, porque ele olhou tudo e ele descreveu minuciosamente tudo. E disse a famosa frase, que ele nunca disse, porque ele não escreveu, né? Quem se plantando, tudo dá. Ele disse que nesta terra, se fosse fazer as coisas e tal, dava tudo que nela se plantasse, mas não disse em se plantando tudo dá. Bom, e depois o que é que começou? Aquelas pessoas que receberam os colonizadores de braços abertos
foram trucidadas em massacres incríveis, nunca mais pararam de matar índios. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, houve um episódio, entre tantos outros, de terrível ódio. Eles jogaram roupas de tuberculosos coloridas para os índios vestirem e morrerem. E acabaram com a população ali perto onde hoje é a Lagoa, que é uma paisagem muito linda. Há tribos inteiras que foi morto o último, não se contentaram em matar todos, e deixar um ou dois. Não, mataram o último falante. Hoje, nós temos cerca de 180 línguas sendo faladas no Brasil, mas a gente só fala português. Quer dizer, nós somos um país monoglota, não é? Mas quando aprendemos uma outra língua, vamos aprender inglês para comer McDonald's, porque inglês para ler Shakespeare ninguém está aprendendo, são muito poucos. Então, o que é que acontece? Ainda hoje, os índios são motivos apesar de esforços em contrário, que a gente tem que reconhecer, tem havido, de garantir reservas, de proteger os índios, na verdade, este ódio não terminou. E daí nós temos o ódio contra o negro. Olha, eu vou contar uma coisa aqui, não vou dizer os nomes, o fato é verídico. Uma advogada foi jantar com o seu amigo, advogado, foi almoçar. E, terminado o almoço, ficaram à porta do restaurante esperando trazerem os dois carros. Eles trabalhavam em ambientes diferentes, cada um veio com seu carro. Chegou uma dondoca, isso aconteceu em São Paulo recentemente, chegou uma dondoca para almoçar, tirou a chave do carro, porque tem medo que rouba, e entregou para esse advogado negro que tinha acabado de almoçar, estava na porta do restaurante esperando o carro dele. Ela entendeu que ele, sendo negro, na porta de um restaurante, ele era um manobrista. Ela fez isso por maldade? Ela diz, agora eu vou chegar lá e vou fazer isso. Não, é que existe um preconceito racial, uma maldade, um pré-julgamento embutido na pessoa para odiar o outro. Quer dizer, e começa a segunda coisa que quase ninguém destaca, você tem que olhar essa segunda camada, né? Também um preconceito, porque se o cara trabalha de manobrista, um dos dois, o que trabalha de manobrista é o negro. Quer dizer, você tem essa semeadura do ódio, Sônia, que não para. E são poucas as iniciativas para combatê-lo, são poucas. E, em geral, ainda existe aqueles que se empenham em dizer que isso não existe, que o ódio não existe, que tem gente que nega tudo também, nega até a existência do sol. Você tem isso. Então, existe ódio no Brasil porque você está plantando e cultivando. E se nós tratamos bem o semelhante, se não nos vingamos, por exemplo, se nós não fazemos, não nos deixamos tomar pelo ódio, como resposta a outro ódio, a gente acaba impedindo que o ódio cresça. O Shakespeare tem uma frase muito bonita, ele diz assim, o ressentimento é um veneno que você toma para prejudicar o seu inimigo. Você não prejudica o seu inimigo, você toma por causa dele, prejudica você, então é melhor não tomar, não é? Eu estou aqui com um confrade da Academia Catarinense de Letras, o Laerte Tavares, me mandando um abraço cordial, que eu retribuo com um abraço de irmão também. O Laerte e eu fomos, depois de uma sessão da Academia Catarinense de Letras, tentamos tomar um café num bar. Veja como é que é o Brasil. O cara disse, não tem café. Então, querendo tomar não sei o quê. Também não tem.
Quer dizer, ele não serviu nada. Daí pedimos água. Já tinha fechado a geladeira, ele ia fechar o bar. Está lembrado disso, né, Laerte Tavares? Às vezes acontecem essas coisas. Inclusive, até na bela e Santa Catarina, numa ilha paradisíaca chamada Florianópolis. Nós estamos preparados. Eu vou convidar o Laerte e outros aí, meus confrades de academia, para contar histórias que vocês não leem, que acontecem para escritores. Um dia eu encontrei aqui no Rio o Carlos Heitor Coni, encontrei muitas vezes o Carlos Heitor Coni, o Coni sempre dizia, Dionísio, você tem que entrar na Academia Brasileira de Letras, sempre me dizia isso. Aliás, vários outros que já estão lá me dizem. Eu dizia, Coni, mas eu só entraria na academia. Ele disse, se você não entrar, logo você entra na minha vaga, você me promete? O Coni, eu entraria na academia, conversar com você já seria um bom motivo. E ele diz, aproveitando que você tem uma formação religiosa, Dionísio, eu quero dizer o seguinte, eu não acredito em Deus, viu? Eu sou ateu. Mas nos santos eu acredito. Eu rezo muito para Teresa d'Ávila. Então, essas conversas de doidos, né? Muito interessantes. Um dia eu vou fazer um memorial, assim, dessas historietas. A Nélida Pinhon foi a Ijuí, a Soila aqui presente é testemunha disso. A Nélida Pinhon chegou lá para falar isso nos anos 70, a Soila estava grávida da Manuela, era 1978. Eu levei a Nélida num chevette para a universidade, para ela falar para os alunos. No caminho, ela falou assim, eu tinha acabado de jantar, fazia uns 2 meses, acabado de jantar, assim, no tempo, né? Com a Clarice Lispector, com a Nélida Pinhon, na casa do Rubem Fonseca. Eu estava levando a Nélida Pinhon para a cripta da Igreja São Geraldo, ela falou assim, Dionísio, eu vou falar para mais de 40 pessoas, porque eu já falei assim em universidades, tem mais de 40 pessoas? Eu falei, Nélida, tem mais de 40, sim, tem 400. Nós fomos lá numa cripta e havia 530 pessoas para ouvir a Nélida Pinhon. Certa vez eu fui com Augusto Nunes em Passo Fundo, numa jornada da literatura de Passo Fundo. Ele falou, para quantos vamos falar, Dionísio? Eu falei, vai ser debaixo de uma lona de circo e vai ser para cerca de 4.000 pessoas. Ele falou, 400 pessoas? Eu falei, não, 4.000 pessoas. Depois nós vimos, quando foram emitir os certificados, que havia mais de 4.000 pessoas numa lona de circo para assistir encontro com escritores. Quer dizer, tem gente que se interessa por escritores, tem gente que não. Tem gente que se interessa por livros, tem gente que não. A maioria não se interessa nem por livros, nem por escritores. Dionísio, você está vendo a pergunta do Adão Geraldo Melo? O Adão Geraldo Melo está dizendo o seguinte, temos um romance realístico que aconteceu em nosso país e poderia ser muito bem produzido pela Ancine se fosse ela prestigiada pelos mandatários. Como abrir a mente de quem não aceita o óbvio? Adão Geraldo Melo, meu querido, eu fui vice-reitor da Estácio muitos anos. Eu aprendi o seguinte, mas realmente eu não aprendi isso na UFSCar, nem na Unijuí. Aprendi na Estácio e sou agradecido por esse cargo que eu tive lá. Assim, na turma que administrava uma universidade de 600.000 alunos. Eu saí agora em fevereiro, porque eu quero, como estou fazendo, né, me dedicando aos meus livros que estavam realmente descuidados. Quem é que apresentou um projeto de um filme sobre Stefan Zweig para Ancine e teve o projeto recusado? Ninguém. Então, eu gosto muito de olhar os fatos. Tem um jovem americano, eu digo jovem assim porque eu acho que ele não tem 40 anos, Shapiro, não sei, não me lembro aqui sobre o sobrenome dele, ele diz o seguinte, né, que os fatos não se comovem e não dão a mínima para os seus sentimentos. Então, eu acho que o Adão Geraldo deu uma excelente sugestão a quem está presente. Quem está presente pode falar para alguém, dizer assim,
por que vocês não apresentam um projeto de filmar o Stefan Zweig e pedir renúncia fiscal, verba pública, para fazer um filme sobre Stefan Zweig? É um dos escritores mais importantes do mundo no período. Ele viveu no Brasil, ele morreu no Brasil, ele se dedicou ao Brasil, ele publicou livros sobre o Brasil. O Silvio Bach fez um filme sobre o Stefan Zweig, chama-se Lost Zweig. O cineasta com quem eu trabalhei. Nesse filme eu não participei. Quem é que procurou ver esse filme? Eu não sei se esse filme foi bem distribuído, se ele chegou, mas ele pode ser visto, ele está em DVD, ele pode ser obtido, não é baseado no meu livro, é outra visão, a do Silvio Bach. O Silvio Bach aceitou o suicídio do casal. E a Cissa está lembrando, Nélida Pinhon sendo mencionada aqui, essa linda. A Nélida é minha amiga querida, ela foi das primeiras escritoras, das primeiras pessoas a colocar o seu nome e me prestigiar lá no começo dos anos 70. O Paulo Scanavez, Dr. Paulo Scanavez, está dizendo assim, acho que seria muito interessante a tradução do livro para o hebraico, homenagem aos judeus. A história não pode ser extinta no arquivo do esquecimento. Dr. Paulo, meu querido Dr. Paulo, um abraço ao senhor, também à dona Rosana. A Toti está dizendo assim, podemos traduzir para o hebraico. Eu sei que um amigo judeu de São Paulo pegou alguns exemplares deste livro e mandou para Israel. Eu não sei para onde ele mandou, se essa pessoa vai levar para uma editora israelense, mas ele mandou. E, inclusive, esta pessoa que mandou esse livro é o psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg, que eu fiz dele meu personagem no Stefan Zweig Deve Morrer muito antes de conhecê-lo, porque eu escrevi esse romance bem antes de conhecer, bem antes de publicar, para começar, não é? Eu vacilei muito em escrever, em publicar esse romance. Eu vim para o Rio em 2003, eu estava escrevendo o romance Goethe Barrabás e fazia anotações para o Lotte Zweig, isso era 2003. Eu tinha acabado de publicar um romance sobre o Sem Terra, foi lançado aí no Sesc em São Carlos. O José Rainha ia participar do lançamento. Quando ele chegou perto do Sesc, ele viu a polícia, ele me ligou e falou, Dionísio, eu não vou à mesa debater com você, porque a polícia tem ordens de me prender. A Toti Zuckerman está dizendo, é só me chamar, eu posso fazer em inglês ou hebraico. Toti, vamos fazer o seguinte, você tem meu e-mail, eu dou agora. Você tem meus contatos, né? Eu vou dizer, o meu e-mail é o meu nome, só tem um ponto, o resto é tudo junto, dionisio.dasilva@gmail.com. Se alguém quiser escrever na tela, Gustavo, pode dar esse e-mail, dionisio.dasilva@gmail.com. Vou pedir para você ser contatada, eu mesmo vou te contatar, se for o caso. Eu sei que a tradutora que traduziu a Clarice para o inglês, traduziu 3 capítulos do Lotte Zweig e levou para uma editora de língua inglesa, mas eu teria que ver com quem fez isso, se essa amostra está em vigor, se não está, mas é um projeto muito interessante. E vocês sabiam, vou lembrar, inclusive para a Toti, que está interessada, que a Biblioteca Nacional tem verba para tradutores brasileiros. Algumas coisas dá de fazer no Brasil, não é? A gente tem que aproveitar essas oportunidades, essas brechas. Eu me lembro que o Giovanni Ricciardi procurou, inclusive a pessoa que dirigia a Biblioteca Nacional era aí de Ribeirão Preto, é o Galeno Amorim.
essas relações, Soila, que se consegue aqui por lives, por qualquer outro meio, elas são muito importantes. Eu me lembro que uma noite de muita chuva, eu falei no interior de São Paulo, eu acho que aquela cidade quase na fronteira com Mato Grosso, Presidente Prudente, e havia só 4 pessoas nos ouvindo. 4 na plateia, porque caiu um toró. Eu até brinquei com quem estava na mesa que havia mais palestrantes do que público. E na semana seguinte, o meu livro, semana seguinte não, dali umas 3 semanas, o meu livro A Mulher Silenciosa, que é sobre uma mulher que a Soila conheceu. Ela foi condenada por matar o marido, cumpriu pena, foi indultada pelo Getúlio Vargas, morava em Ijuí, tinha uma loja de caça e pesca. Eu conheci essa mulher, eu não coloquei o nome verdadeiro dela, mas o Dr. Flávio Friedrich, que é advogado em Ijuí, me conseguiu o processo para eu ler, e eu escrevi uma novelinha pequena chamada A Mulher Silenciosa, que hoje você só encontra em sebos, que conta essa história. Ela se chama A Mulher Silenciosa porque em todo o processo, lá nos anos 30, ela nunca foi ouvida, só falaram aqueles que a acusavam, e mesmo assim ela foi condenada. Tudo legalmente, tudo nos conformes. Nem sempre o que é legal é legítimo. Mas sobre isso é melhor vocês convidarem o Dr. Paulo para fazer uma live. Eu estarei aqui na plateia. As diferenças entre o legal e o legítimo. Quantas vezes eles não coincidem, não é mesmo? Eu acho tão engraçado uma certidão de antigamente dizer assim, filho ilegítimo de fulano. Como ilegítimo? É filho do cara. Filho ilegítimo. Está escrito no documento. Quer dizer, o documento nega a realidade. Fulano de tal, filho ilegítimo. Ou então, o bastardo, né? Filho bastardo. Você sabe que a expressão filho da mãe nasceu disso, né? Um cara disse que não era importante de quem ele era filho, da mãe de quem ele era filho, no Portugal do século, acho que 15, vou depois conferir para vocês, porque era uma monja que recebeu uma visita de um nobre, e esse nobre ficou muito poderoso, na verdade ficou rei de Portugal, e ele dizia, sempre falava só no pai, só no pai. Daí a monja, que era a mãe dele, reclamou, disse, meu filho, você nunca disse que é meu filho. Daí ele disse, mas não é importante ser da mãe de quem você é filho. É importante o meu pai, que ele é rei. Daí ela respondeu, você é um verdadeiro filho da mãe. Mas ela não disse por ofensa, compreendeu? Ele é filho da mãe. Todo mundo é filho da mãe. E no Brasil, o preconceito é tão no inconsciente, tão embutido na linguagem. Vocês sabem que eu adoro, né? Eu fiz 25 anos da Coluna da Cara sobre esses verbetes. E a Band News, a coluna é sucesso por causa disso. Eu adoro o que as palavras não dizem. Você xinga a pessoa de filho da mãe, mas todos nós somos filho da mãe, inclusive as mulheres aqui presentes são filhas da mãe. Ela vai ser filha de quem? E ela disse isso, nasceu aí a expressão filho da mãe como ofensa. Bom, pessoal, acho que a gente pode ir encerrando por aqui, né, os nossos trabalhos. Eu gostaria de agradecer pela presença de todos aqui, pela participação de todos, né? A Duscar agradece também pelo aceite do professor Dionísio para participar dessa live, né, que trouxe muita contribuição, uma reflexão muito boa para nós, né? É sempre bom rever essas questões, né? Sobretudo a questão do nazismo, quem diria, né? Os caras devem ter matado mesmo os dois lá e enterraram como se tivessem se suicidado. Então, é
é uma história bonita, né, de se ler, né, sobretudo pelo lugar ali que ocupa também a mulher, né, na história, a Charlotte, né, e Dionísio, muito obrigada por sua participação. Meus parabéns pelo seu trabalho, pelos seus livros, né? E continue escrevendo, né? E trazendo suas histórias para nós, tá? Um grande abraço aqui da Dufscar para você. Eu tenho direito a umas últimas palavras? Você tem direito a umas últimas palavras, sim. Vou procurar ser breve. Porque o Moribundo também tem aquelas cenas fantásticas que eu sempre adorei nos romances, né? As últimas palavras do fulano, moribundo. Quando eu era menino, então eu queria terminar com essa história. Quando eu era menino, eu morava, antes de ir para o seminário, eu morei 1 ano na casa paroquial. E eu me levou na garupa, o padre com quem eu morava, o padre Erval Fontanella, nós fomos atender um moribundo. E eu não sabia o que era um moribundo. Eu aprendi naquele dia que moribundo é quem estava morrendo. Eu até achava que moribundo era um palavrão, porque tinha bundo ali, né? Moribundo. Daí chegamos lá, o homem estava morrendo. Eu acho que devo ter contado essa história numa dessas agradáveis conversas aí com o doutor Paulo, com o doutor Carlos. Dionísio, a sua colega de departamento, sua amiga Marília, ela também passou por aí dando um abraço para você, já apareceu aqui, ó. Abraço Marília dela. Blundi, minha querida colega de departamento de letras, sem Marília Blundi, sem Sueli Maria Schreiber da Silva, sem Vânia Winters, que está nos Estados Unidos, e sem minha modesta contribuição, não haveria aquela sementinha do curso de letras que nasceu no longínquo 1995, muito combatida numa votação famosa de 5-4 num departamento de letras para fundar um curso. Realmente é uma coisa histórica e mostra que as pessoas, que as coisas mudam, não é? As coisas mudam, tem que lutar porque as coisas mudam. Eu também, Soilinha, quero dizer assim de passagem, que eu me aposentei na Estácio em 2003. E esta é a primeira vez que alguém me convida para eu dar uma palestra para o pessoal ligado ao UFSCar ou à DUFSCar. São 17 anos de solidão. Eu nunca me queixei, eu só tenho memória. Nesses 17 anos eu dei palestras nacionais, internacionais, por todo quanto é lugar, mas a UFSCar nunca me convidou para nada. Eu não digo isso por mágoa, eu digo isso por alegria, por dizer que eu estou muito contente que a Associação de Docentes a que eu pertenço me convidou para fazer uma palestra 17 anos depois, e eu faço com muito gosto. Então, eu queria terminar o moribundo. Eu chegava lá na garupa dessa moto, saudades também, Marília, Doris, querida, tanta gente querida aqui, a Ivana, Mantovani, Drummond, Frazão, meu Deus, quanta gente querida. Então, eu estava lá, cheguei neste moribundo, agora entrou o Jorge Darós, meu colega de seminário, nós éramos candidatos a salvar o mundo, hein, Jorge Darós? Nós cantávamos um hino assim, nós estudávamos no seminário Nossa Senhora de Fátima, ao sorriso da mãe carinhosa, que do céu abre o véu sobre nós, ao fitar nosso ideal tão sublime, vamos todos erguer nossa voz. Nosso ideal é ser padre. Ninguém ficou padre, viu? Quer dizer, daqueles 263, eu acho que ficaram uns 20, uns 19 saíram, depois de padres. Mas, enfim, receberam uma boa formação. Eu estava com esse padre Erval lá e o moribundo ia morrer. E eu vou dizer para vocês, me impressionou muito que ele dizia, eu não quero morrer,
só eu morro, e você, mais ninguém morre, só eu. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, eu fiquei com medo, eu falei para o Padre Erval, eu fiquei com medo, a gente podia dizer o que quisesse para esse padre, eu tive padres maravilhosos, de professores naquele seminário, eu sou muito agradecido, e também nessa casa paroquial. E ele dizia, e o Padre Erval me falou, não, é que quando a pessoa está morrendo, ela vai perdendo o juízo, Dionísio, você pode dormir tranquilo. Ele já não estava com seu juízo são, então ele dizia que só ele morria e ninguém mais, mas isso é uma falta de consciência, não se preocupe com isso, vamos dormir tranquilamente. E a gente foi dormir. Nós morava na casa paroquial, o Padre Erval Fontanella, a empregada Terezinha, o Eloy Sempre Bom, que era de Pinheirinho, e eu. E o Jorge Darós foi meu colega no seminário de Tubarão. A Carolina de Paula Machado, de quem tive a honra de ser professor, eu acho que a gente devia pôr no currículo assim, fui professor de fulano de tal, ficaria bom, né? Eu sou orgulhoso de ter sido aluno de pessoas como o Guilhermino César, o Gustavo Maciel, né? E eu gosto muito quando os alunos lembram que eu fui professor deles, porque foi uma época assim, todas as épocas têm coisas para a gente marcar e a memória da gente brota, não é? O Dionísio desenterrando coisas do tempo de seminário com meu professor Jorge Darós, querido, está dizendo Assis Amoroso. Cissa, você foi aluna do Jorge. Padre Erval Fontanella está enterrado em Siderópolis e dá nome à nova rodovia que vai para o bairro de seu nascimento. O bairro de meu nascimento é Rio Fiorita. Eu, outro dia, lá em Siderópolis, estava lá, graças a um convite da Cissa, que é a espécie de faz tudo, presidente da nossa Academia de Letras de Siderópolis, tem uma Academia de Letras da minha terra natal. Siderópolis é muito culta, viu? O Ronaldo Davi mostrou a casa em que eu nasci, em Siderópolis. E eu vi a igreja, que é tão pertinho da casa em que eu nasci, e daí eu me lembrei que na minha infância aquilo parecia longe. Imagina, né? Eu tinha 3 anos, 4, então era 3 anos, a idade do meu neto Josué, e eu caminhava até a igreja, eu ia no pescoço do meu pai, aquilo era uma distância enorme. Então, as distâncias são enormes de acordo com a idade em que a gente está. E, recentemente, vi a casa em que eu nasci. Meu pai saiu de Siderópolis, foi morar em Jacinto Machado. Eu fui morar, então, na casa do Padre Erval Fontanella. Eu não sabia que ele estava enterrado em Siderópolis. Ele era do Jordão, né, Cissa? Nós temos muita prosa aqui. Como dizia o Humberto Eco, o computador é uma fogueira. Faz, às vezes, da fogueira antiga. As pessoas se juntam ao redor do fogo e começam a conversar. No caso aqui, estou conversando sozinho, mas gostaria muito de ouvi-los, evidentemente. Você viu o que a Carolina está dizendo aí? A Carolina de Paula Machado acha, eu é que tenho a honra dos professores que tive. Esse acha, isso é de São Carlos, sabe? Sabe quem é que diz também, que eu me lembro que dizia muito acha, Carolina? A Mary Terrone, que na época era Mary Camarinho de Oliveira. Eu guardei o nome dela porque ela foi minha orientanda de estágio. Ela foi minha orientanda de estágio, a Mary, de estágio na editora da UFSCar, e eu me lembro que ela era Mary Camarim de Oliveira. Qualquer coisa que você dizia que ela queria, assim, tratar com modéstia, ela dizia, acha, acha. Agora a Carolina disse, acha, quer dizer, não é assim, eu é que tenho orgulho de ter sido aluna, né? Sim, Rio Jordão Baixo, onde nasceu o Padre Erval. Ô, Soila, essas foram as minhas últimas palavras. Eu agradeço o convite, reitero meus agradecimentos, agradeço a presença de todos, peço desculpas por eventuais melindres. Eu gosto muito de seguir um lema que eu segui a vida toda até aqui, pretendo nunca deixar este lema. Conversa clara e trato justo. Todas as equipes que eu chefiei, que eu integrei, eu sempre procurei ser assim.
dizia para eles, olha, tenhamos a conversa clara, porque ela garante o trato justo. Se você diz claramente o que você acha, você não ofende ninguém, você garanta que o outro também possa discordar. Esse é o trato justo. E ninguém é dono da verdade. O Antônio Faz está indo para dar aula às 21 horas. Antônio Faz, quantos textos eu deixei pela metade, nunca mais perdi, nunca mais encontrei o fio, porque tive que dar aula. Ia dar com grande prazer a aula, mas lamentando ter que interromper o que eu estava escrevendo, como a Soila sabe. Pode deixar que eu te falo, sim. Eu mando para você. Vamos informar. Tá bom, Tá? muito obrigado. Dionísio, um abraço a todos. Tá? A Ivana está lembrando que ela trabalhou comigo na editora da UFSCar. Aí. Trabalhou mesmo. Muito, e muito bem. Foi das primeiras, aliás, que trabalhou comigo. Ela me apoiava muito lá na parte de fazer, distribuir os livros, depois pela FAI. Não esqueço não, viu, Ivana, querida? Você, a Mary, havia também aquela que foi orientando da Soila, a Adriana, muitas pessoas Isso. que integraram esta equipe, que Isso fundou aí. e se desdobravam entre a editora e o curso de letras, porque na época nós fundávamos a editora da UFSCar e o curso de letras simultaneamente. Regina Milani, um grande abraço. Então, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo convite e um abraço especial. Tchau. Obrigada. Até de repente. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Agradeço ao Gustavo, que cuidou de tudo, viu, Soila? Claro, Obrigado, obrigada aí, Gustavo. Gustavo Padovani, muito obrigado. Um abraço. É muito difícil sair daqui, viu, Gustavo? Porque vocês fez uns vínculos aí muito interessantes, conseguiu uma coisa muito legal nesta conversa. Muito obrigado. Eu gosto muito dos bastidores. Obrigado. Até mais. Tchau, Amarílio. Boa sorte. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, Amarílio. Tchau.